Olá pessoal, como é que vocês estão? Nas aulas anteriores a gente começou a ver com mais detalhes como é que é feita a implementação do pipeline do conjunto de instruções do MIPS. A gente viu de forma geral como é que é o conceito de pipeline, né? E comparamos eles tanto com o projeto do monociclo e multiciclo. A gente finalizou também como é que é montado o caminho de dados e na última aula a gente viu como é que seria a implementação da unidade de controle. Então nessa aula a gente vai começar a ver alguns componentes de hardware que a gente vai estar adicionando no nosso caminho de dados para estar resolvendo os hazards. Aqui mais especificamente vamos ver como é que é o tratamento do hazard de dados e como é que é a inclusão de uma bolha, tá? De um installs. Então lembrem, pessoal, lá na nossa primeira aula de visão geral, no exemplo de hazard de dados, a gente tinha duas situações que poderiam ocorrer, né? Seria quando a gente tem dependência de dados entre instruções de tipo R ou quando a gente tem com instruções do tipo load. Então a gente viu que uma possível solução é a gente estar utilizando um hardware de forward, mas quando a gente tem uma dependência com uma instrução com load, mesmo assim a gente precisa então estar incluindo uma bolha. Então aqui no nosso exemplo, a gente pode ver que logo após a leitura do dado no registrador 2, a gente vê que esse dado ele vai ser utilizado pelas instruções seguintes, tá? Ele vai ser utilizado pelo end, depois pelo or, depois por esse add aqui, tá bom? Então a gente vê que a instrução seguinte a gente precisaria, mesmo utilizando o forward, acrescentar uma bolha. Então a gente vai ver aqui como é que é feita essa detecção, né, dessa bolha e como é que o hardware ele consegue inserir essa bolha no nosso caminho de dados. Então aqui no nosso diagrama de execução, a gente consegue ver então todas as sequências das nossas instruções e organizando dessa forma, a gente consegue ver claramente o problema que a gente tem. Então aqui no quarto estágio da instrução de load, a gente já tem o nosso valor, ele já está disponível para ser lido. Então utilizando a técnica de forward, a gente conseguiria, por exemplo, está ligando o caminho de dados do quarto estágio para o terceiro estágio da LU, que isso aqui se resolveria, por exemplo, para a instrução de OR. Mas reparem, né, que para a instrução seguinte, a instrução de end, a gente teria então um forward para o caminho à esquerda, tá? Então isso aqui significa que a gente estaria fazendo um forward para o passado. Então isso não existe, então a gente não pode voltar no tempo para fazer o encaminhamento. Então, por isso, nesse tipo de situação, uma dependência de dados a partir de uma instrução de load, né, na instrução seguinte ao load, a gente mesmo utilizando o forward, a gente vai precisar colocar uma bolha, tá? Vai ter uma bolha obrigatória. E a instrução seguinte a essa bolha, ela consegue estar executando sem problemas por causa da técnica de forward, como a gente pode ver que ela pode ser implementada nessa parte aqui. Ela poderia encaminhar para a instrução do OR e depois para a instrução do add, ela já estaria aqui escrita no banco de registradores, então o estágio sim já salvaria esse valor de fato no banco de registradores. Então a gente vai precisar, para essa situação específica, a gente vai ter que incluir então uma unidade de detecção de hardware para comandar um install no pipe, para ele incluir um install no pipe. É diferente do exemplo que a gente viu lá na aula passada, que a bolha ela veio da memória de instrução. Aqui a gente vai querer inserir, né, um hardware mais esperto, que ele vai saber inserir uma bolha no tempo de execução. Então como é que seria a implementação? A gente viu como é que era feita a implementação dos sinais de controle. Então os sinais de controles eles são armazenados nos registradores de pipeline também. A gente consegue estar acessando todos os sinais de controle, tudo que é salvado nos registradores de pipeline seguindo essa forma, como se, por exemplo, esse registrador de pipeline ele fosse uma struct, tá? Lá no C, né? Fosse um registro. Para acessar os sinais de controle do registrador IDX, a gente usaria dessa forma, tá? Ponto, sinal de memória. Então a instrução de load, ela tem um sinal exclusivo que somente ela ativa, que é o sinal de memRead, que é o que vai permitir dar acesso de leitura à memória ou não. Então, lá no terceiro estágio, a gente vai ter esse cálculo, esse detector do hazard. Então, como é que é feita a detecção? Então, primeiramente, a gente confere, né, se o memRead ele for verdadeiro, tá? Se ele for com sinal igual a 1, e a gente verifica se há dependência entre o registrador de resultado e o registrador de entrada da instrução anterior. Então, o registrador de resultado da instrução de load, lembrem que ele fica no campo RT. Então, esse registrador de resultado vai estar no registrador de pipeline IDX. Então, a gente vai verificar se o registrador RT ele vai ser igual a algum registrador de entrada da instrução anterior. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar o registrador de pipeline anterior. Então, esse aqui é o registrador de pipeline IDX, a gente vai olhar
o IFD. Então, como na instrução do tipo R, como no nosso exemplo, a gente tem 2 registradores de entrada, então as próximas condições ele vai verificar se o registrador RT vai ser igual ao campo RS da instrução anterior ou se ele vai ser igual ao campo RT da instrução anterior. Então, primeira condição, né, se o registrador RT for igual a RS da instrução anterior, ou se o registrador de destino RT for igual ao registrador de entrada RT da instrução anterior. Então, se essa condição for verdadeira, então o hardware ele vai acrescentar um stall, ele vai saber que ele vai poder incluir esse stall. Então, como é que funciona a inclusão no stall? O que a gente precisa fazer isso, tá? Então, se a condição for verdadeira, o PAP precisa do stall por apenas um ciclo de clock depois do load. Depois disso, a unidade de forward consegue resolver as dependências, né? Como a gente viu no nosso exemplo. Então, teve um load, faz essa detecção, insere um stall se tem a dependência com a próxima instrução. Então, o que o hardware vai precisar fazer para paralisar o pipeline por um ciclo de clock? Primeiramente, a gente vai precisar travar a escrita no registrador de pipeline IFD. Ou seja, a gente não vai propagar qual que seria a nova instrução a ser buscada. Então, feito isso, no segundo estágio de decodificação, vai ser lido a mesma instrução, tá bom? Porque a gente não vai atualizar o registrador de pipeline IFD, então no segundo estágio vai ser repetido a mesma instrução. A mesma instrução vai ser decodificada. Além disso, a gente também vai ter que travar o registrador PC, porque a gente sempre faz no primeiro estágio o PC mais 4. Então a gente vai ter então agora um sinal de controle, onde vai desabilitar a escrita no registrador PC. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, né, trava o registrador IFD, trava o registrador PC. Então, dessa forma, a próxima instrução a ser executada vai ser a mesma, porque a gente não vai salvar o PC mais 4. Vai calcular o PC mais 4, mas não vai salvar. Então, a mesma instrução vai ser buscada novamente. E, além disso, a gente vai precisar fazer as alterações nos campos de controles, lá na parte do EX, do main e do WD, no registrador de pipeline IDEX, tá? Que é o registrador de pipeline que fica entre o estágio de decodificação e execução. Ou seja, aquela instrução que tiver no estágio de decodificação, ela vai ter que gerar os sinais de controle igual a 0. Como a gente viu, né, que são os sinais de controle na aula passada, né? Uma bolha sempre emite todos os sinais de controle igual a 0. Então, o nosso detector de hazard também vai ter que gerar os sinais de controle igual a 0. Então, sempre lembre dessas 3 etapas. Primeiramente, trava o registrador IFD. Segundo, trava o registrador do Program Counter. E terceiro, emite os sinais de controles igual a 0 no estágio de decodificação. Então aqui tem uma observação interessante, porque a gente não podemos transformar a instrução em um NOP, né? A gente fazendo que todo o campo da instrução fosse zerado. Então seria um NOP ele representado com tudo 0, né? Todos os campos. A gente não faz isso porque a gente só consegue fazer essa detecção depois da etapa de decodificação. Então, depois da etapa de decodificação, a instrução já foi decodificada, né? Os sinais de controle já foram definidos, tá bom? Então, por isso, a gente não cria, né, esse campo da instrução no registrador IR, a gente não zera a instrução no registrador IR, tá bom? A gente executa essas 3 etapas. Então, a gente vamos ver como é que fica isso posicionado no nosso caminho de dados, né, do pipeline. Então, reparem, pessoal, que aqui na etapa 3 a gente vai ter a nossa unidade de forward. E o que é mais importante é que a gente vai ter, então, uma unidade de detecção de hazard, para detectar esse tipo de hazard de dados. Então, o que ele vai fazer? Então, reparem que no estágio 3, né, a gente vai ler o sinal de controle lá do ManRead, e esse sinal de controle no estágio 3 vai passar para a nossa unidade de detecção de hardware. Então, ele vai ler o EX ManRead, e ele vai fazer, então, aquela condição que a gente viu, né? Se o sinal de controle for no ManRead, e se o registrador de destino RT for igual a registradores de entrada RS ou o registrador de entrada RT, então ele vai identificar que vai precisar inserir um stall. E como é que ele vai fazer isso? Então aqui a gente percebe que ele tem 3 sinais de controle no nosso detector de hardware. Então o primeiro sinal de controle ele vai desativar a escrita do PC, do registrador PC, tá? Usando aqui esse sinal de controle PC Write. Então ele sempre vai emitir o sinal igual a 0, tá? Para não permitir a escrita. Segundo sinal de controle vai ser o IFD Write, que é o sinal de controle que vai travar a escrita no registrador de pipeline IFD. E o terceiro sinal de controle, ele vai ser para o multiplexador. Então lá na nossa unidade de controle, agora ela vai ser ligada ao multiplexador, que é para determinar se a gente vai submeter, né, vai propagar os sinais de controle normalmente ou vai zerar os sinais de controle. Então esse sinal de controle, ele vai, no momento que houver um stall, ele sempre vai ativar
é o segundo caminho, tá? Ele vai vir aqui com o valor 1, e assim todos os sinais de controles que vão ser propagados, eles vão ser igual a 0. Então reparem, pessoal, que dessa forma a gente consegue, então, tá propagando, né, para o estágio 4 o estágio de load, e no momento que é feita essa detecção, no estágio 3 vai ser feito uma bolha, vai ser feito um NOP. E a mesma instrução que estava no estágio 2, ela vai permanecer no estágio 2, e a mesma instrução que estava no estágio 1, ela vai permanecer no estágio 1. Então a gente vamos ver com mais calma como é que funcionaria. Então vamos ter o nosso código anterior como exemplo, tá bom? Onde a gente vai ter que ter a inclusão de uma bolha nessas duas instruções. Então vamos ver como é que ficaria no diagrama de execução. Então aqui temos todas as nossas instruções sendo executadas. Então reparem aqui como é que ficaria a representação da bolha. Então aqui reparem, pessoal, que no terceiro ciclo vai ser feita a detecção do hazard, tá? Então nesse exato momento vai ser feito então o bloqueio da escrita do program counter, do registrador PC e do registrador de pipeline IFD. E além disso vai ser incluído os sinais de controles para os próximos registradores de pipeline, eles vão ser zerados. Então, feito isso, significa que a mesma instrução que estava no segundo estágio, ela vai ser repetida no ciclo seguinte, e a mesma instrução que estava no primeiro estágio, ela vai também ser repetida. Então, isso aqui a gente pode ver representado aqui no ciclo 4, tá? Que a gente vê que a instrução change, ela não vai avançar para a próxima unidade funcional aqui da Lua, ela vai continuar aqui no banco de registradores, tá? E só depois, um ciclo depois, que ela vai, então, para a Lua. E aqui, veja que nesse caso, no ciclo seguinte, o dado da memória de dados ele já vai estar disponível, a gente consegue estar utilizando aqui o hardware de forward para estar passando para o estágio da ALU. Da mesma forma, a instrução do OR, que ela estava no estágio lá de busca, utilizando a memória de instruções, no próximo estágio ela vai novamente buscando, ela vai estar utilizando aí a memória de instruções, tá bom? Então esse aqui é o exemplo da nossa bolha. Isso aqui é como que funcionaria, como é que resolveria esse problema de hazard de dados com o install. E aí a gente tem a técnica de forward que serve para os demais casos na arquitetura do MIPS. Então vamos ver um exemplo de como funcionaria. Então aqui a gente começaria com o load. Então o load, ele no segundo estágio, ele não faz nenhuma detecção, ele vai estar sendo decodificado e vai gerar os sinais de controles para salvar no registrador de pipeline IDEX, né? E a gente já tem aqui o end sendo buscado. No próximo ciclo, então, no terceiro estágio, então a gente começa a ter o funcionamento da nossa nova unidade de detecção de hazard. Então aqui reparem que a gente vai ter o nosso sinal de controle MemRead sendo encaminhado lá para a unidade de detecção de hazard, e também a gente vai ter os registradores que vão ser comparados. Aqui a gente tem os registradores de entrada, que aqui vai ter o identificador 2 e 5, a gente pode ver aqui na instrução de end, né, que os registradores de entrada vai ser o 2 e 5, tá bom? E a gente vai ter também aqui, ó, embaixo vai ter qual seria o registrador de destino, que ele também vai ver do registrador de pipeline IDEX. Então a gente sabe que o registrador de destino vai ser o registrador 2, né, que a gente pode conferir aqui na nossa instrução de load. Então eles são enviados e o hazard ele vai fazer aquela condição, né, vai verificar se o MemRead ele for igual a 1 e se o registrador de destino 2 ele for igual a alguma dessas duas entradas. Então a gente vai ver que ele vai ser igual, né, ao registrador de destino 2, e ele vai inserir uma bolha. Então, como é que ele vai inserir uma bolha? Então, nesse momento aqui, ele vai zerar os sinais de controle, como está representado na nossa figura, e ele vai também desativar a escrita no registrador IFD e no registrador do Program Counter. Então, no próximo ciclo, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, então, que no estágio 3 a gente vai ter uma bolha, porque todos os sinais de controle vão estar zerados. Enquanto isso, o load vai passar por 4 estágios, e a gente vai ter novamente no estágio 2 a decodificação da instrução do end. E também, novamente, vamos ter a busca da instrução do OR. Então, dessa forma, né, a gente vai ter essa bolha aqui central, e ela vai ser propagada então, para os próximos estágios, nos próximos ciclos. Então aqui a gente tem a finalização da instrução de load, a bolha aqui no estágio 4, não vai fazer nada, tá tudo zerado, tá? O end, ele, então dessa forma passa para o terceiro estágio e ele vai precisar do registrador de entrada, então aqui reparem que nessa situação a gente vai ter o uso da nossa unidade de forward. A gente vê aqui, ó, que a unidade de forward, ele tanto é ligado à etapa 4 quanto à etapa 5. Então a gente vai ver que a gente vai ter um sinal de controle, tá, do write back, que vai ativar a unidade de forward. Assim ele vai passar o dado aqui do registrador de pipeline MemWB lá para a entrada da ALU. Então reparem, ó,
vem daqui o valor 2, ele vai passar para cá, ele vai ter um sinal de controle ligado aqui na primeira entrada, e ele vai então ativar, né? A gente vai ter esse MUX, ele vai ser ligado tanto ao banco de registradores, ele vai ter aqui um caminho, ó, que ele vai lá para os 2 multiplexadores da entrada da LU. Então aqui a gente passa a ter então 2 multiplexadores para a entrada da LU, não somente um como a gente tinha antigamente. E ele vai ser controlado aqui pela unidade de forward, tá? Sempre quando tiver o dado disponível no registrador SXMAN ou no registrador MANWB. Tá bom? Então dessa forma a gente conseguiria resolver essa dependência com a instrução end. Então no próximo ciclo, então a gente teria então normalmente o end ele não faria nada aqui no estágio de acesso à memória, a bolha também não faria nada no estágio de write back, e no estágio 3 a gente precisa também do registrador 4 como entrada, e reparem que ele era a saída do end, então a gente vai estar utilizando também a nossa unidade de forward. Então reparem aqui, ó, a gente vai ter vindo esse valor 4, que ele é o valor de resultado já produzido pela LU no ciclo anterior. Então, esse valor 4 vai ser enviado para a unidade de forward, ele vai estar então aqui ativando a primeira entrada. Então, a primeira entrada vai receber o valor do forward, que ele vai estar conectado exatamente por esse caminho aqui, ó. Se a gente for andar, a gente vai ver que ele está ligado ao registrador de pipeline SXMAN, tá? Então, aqui tem um novo caminho de dados ligado lá para a entrada da LU. Tá bom? Então a gente vê que praticamente todos os registradores de pipeline, a partir do terceiro estágio, eles vão estar ligados às 2 entradas da LU. Tá bom? Continuando com o nosso processamento, a gente teria novamente que o OR ele vai salvar novamente no registrador 4 e o ED que vem depois precisa ele como entrada. Novamente temos aí a nossa unidade de forward sendo utilizada, tá? Então ele atualiza, ele envia aqui, vai ativar o sinal para estar recebendo como entrada o resultado como primeira entrada da LU. Esse resultado vai passar da mesma forma, né, do registrador de pipeline SXMAN. E o end aqui ele vai fazer a escrita dele, e aqui a gente então finaliza a nossa execução do nosso exemplo. Então, pessoal, a gente viu rapidamente como é que é esse caso específico, né, do uso de stalls quando a gente tem o hazard de dados com uma instrução de load. A gente consegue estar resolvendo esses problemas quando o hazard de dados ocorre com as instruções do tipo R, somente utilizando as instruções de forward. Então, na próxima aula a gente vai continuar a ver a próxima solução, como é que o forward é implementado com a ocorrência de hazard de dados. Então, pessoal, a gente vai estar finalizando essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai ver com mais detalhes como é que seria o tratamento do hazard de dados de forma geral. Então, até mais, pessoal.